Vamos lá, gente. Vamos entrando aí para a gente poder começar continuar a nossa aulinha. Você tá aí, você quer... Vamos lá, gente. Tá faltando o Fabrício, tá faltando a Ana. Ah, não, a Ana tá aqui. A Elza tá chegando aqui. O Myron já tá aí. Fernando já tá. Bianca tá chegando. Então vamos lá, queridos. Bom, continuando então, dando continuidade à nossa aula, eu falei a respeito da questão dos materiais, né? Referentes a uma obra, salvo se a obra tiver sido penhorada. Lembrem-se daquela questão que vocês já estudaram lá no direito civil, do acessório segue o principal. Então, se por um acaso, gente, a obra tiver sido penhorada, chegou o material da obra, pode penhorar esse material? Pode, não tem problema nenhum. Agora, se por um acaso a obra não tiver sido penhorada, os materiais que chegarem para aquela obra não podem ser penhorados, tá? Questão de lógica, né, gente? Imagina o problema que você vai criar, tá? Chegou o carregamento de granito, por exemplo, para poder fazer o acabamento da obra, tá? Aí você penhora. Como é que a construtora vai fazer? Ela vai ter que encomendar outro carregamento de granito. Aí chega outro carregamento e penhora também. Imagina a situação, né? Fica bem complicada, tá? Continuando, gente, pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Pequena propriedade rural, gente, a lógica de não poder ser feita a penhora dela, ela segue duas frentes. A primeira frente é bem de família, né? É o lugar em que a pessoa ela mora, a família mora, tá? E em segundo lugar, é dali que aquela família tira o seu sustento. Né? Então, a pequena propriedade rural, ela serve de moradia e serve de sustento para a família. Então, ela é impenhorável também, tá? Recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Então, vamos supor o seguinte, a Lucere, ela tem uma OCIP, tá? E essa OCIP, ela tem um convênio com o Estado de Minas Gerais para poder executar um projeto ligado à cultura, tá? O que acontece? Ela recebeu, então, o valor da execução desse projeto na conta. Existe uma conta dessa instituição que foi aberta para aquela finalidade daquele projeto. Só que acontece que a Lucere, que é dona dessa OCIP, estava devendo para o Fabrício, que é credor, que é dono de uma gráfica, um valor referente a material gráfico. Ela ficou devendo, tá? E aí o Fabrício, então, deu início a essa execução, ela assinou uma nota promissória para ele e tudo. Melhor dizer, uma duplicata, né? Teve aí prestação do serviço e aí o serviço não foi pago, então o Fabrício foi lá, protestou a duplicata, deu início à execução e aí achou esse dinheiro na conta, né? A conta lá aberta em nome da instituição que foi aberta com a finalidade de receber aquele valor, o Fabrício acabou achando um dinheiro naquela conta. Ele não sabia do projeto, ele não sabe de nada, né? A pesquisa é feita em nome do executado, achou aquele valor. Pode colocar a mão naquele valor? Não, não pode. Por quê? Porque aquilo é recurso público e está vinculado a um determinado projeto, tá? Então, aquele valor, ele é impenhorável. Tá bom? E aí, como é que funciona isso na prática, professora? O juiz vai ficar perguntando: esse valor aqui está vinculado a algum projeto social, alguma coisa nesse sentido? Está vinculada, é verba pública? Não é? Não, o juiz, gente, ele não vai se ater a esses detalhes, não, tá? O que ele vai fazer? Achou dinheiro, vai bloquear. A Lucere é que vai através dos embargos, ou seja, a defesa dela no processo de execução, se tiver no prazo, ou se essa penhora, né, for realizada fora desse prazo, for realizada posteriormente, assim que intimada, ela vai ter que comprovar que esse dinheiro ele é de origem pública e está vinculado ao determinado projeto e, portanto, é impenhorável,
tá? E aí, nesse caso, gente, é impenhorável mesmo, né? Não tem jeito de penhorar nenhuma porcentagenzinha, professora, não. Por quê? Porque o dinheiro não é da instituição. O dinheiro é um dinheiro público para que a instituição execute um determinado projeto, tá? Então, esse aí é impenhorável mesmo, não tem jeito. Esse aqui é ótimo. Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Cuidado, viu, gente? Conta corrente, pensão, aposentadoria, honorários, né? Encontrados em conta corrente ou em conta salário, gente, até 50 salários mínimos. Caderneta de poupança, até 40 salários mínimos, tá? Tem essa diferençazinha. E aí, é a mesma lógica do que a gente já estudou, do que eu falei para vocês, né, agora há pouco. Se for a dívida de natureza alimentar, pode penhorar qualquer valor da caderneta de poupança? Pode. E se não for de natureza alimentar, de acordo com a lei, o que exceder 40 salários mínimos pode ser penhorado? Pode. De acordo com o posicionamento do STJ e do STF, pode penhorar mesmo sendo abaixo de 40 salários mínimos, aquele valor referente, né, na caderneta de poupança pode ser penhorado uma porcentagem? Pode. Qual porcentagem? Uma porcentagem que pode variar de 20% a 30%, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. De acordo com a lei, é impenhorável, salvo se for para poder pagar a pensão alimentícia ou se for acima de 40 salários mínimos, que aí eu posso penhorar. Pelo STJ, independentemente do valor que tiver lá, independentemente da origem da dívida, pode haver a penhora de porcentagem que varia de 20% a 30%, tá? Qual que é a lógica, gente, né, desse posicionamento relativo aí tanto à poupança quanto à conta corrente, né, a conta salário? Por que que é possível a penhora de porcentagem, gente, né, desses valores? Porque, vejam, seria um tanto quanto injusto a gente ter, de um lado, o devedor sendo assegurado ali o direito dele relativo a um dinheiro e, por outro lado, o credor, que teria direito de receber o seu crédito, não podendo usufruir, porque a gente tem essa vedação legal, entende? E é um valor alto, né, se a gente for pensar, tá? 50 salários mínimos, 40 salários mínimos são valores altos, né? Então, a gente está tendo essa relativização por parte do STJ, que, a meu ver, é muito bem-vinda. Bom, continuando então, gente, seguindo a matéria que eu havia colocado para vocês no dia 14, que nós não finalizamos em virtude do nosso simulado, tá? Recursos públicos do fundo partidário recebido por partido político nos termos da lei. Professora, partido político ficou devendo material gráfico, né? Aí o que aconteceu? A gráfica foi lá, moveu o processo de execução contra o partido político e achou um dinheiro na conta do partido político. Pode penhorar esse dinheiro? Depende. Se esse dinheiro for recurso público de fundo partidário, não pode ser penhorado. Professora, mas nem uma porcentagenzinha? Não, nem uma porcentagenzinha. Por quê? Porque é recurso público, tá? Então, não pode penhorar. Crédito oriundo de alienação de unidade imobiliária sob regime de incorporação vinculada à execução da obra. Gente, aqui é mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente teve com relação aos bens da obra. Imagina se houvesse a possibilidade da penhora de crédito oriundo, gente, de recebimento por parte da incorporadora relativo à venda de unidade imobiliária. Imagina como que seria complicado. Olha só. A Ana, ela é dona de uma determinada incorporadora, tá? Geralmente, gente, principalmente as incorporadoras pequenininhas, como é que elas tocam a obra? Com o próprio dinheiro dos compradores daquelas unidades habitacionais. Então, vamos supor que a Rosana compra uma unidade habitacional aí da incorporadora que a Ana, ela é dona. Então, ela pagou aquele valor, a Lucélia comprou também, pagou um valor, e aí, geralmente, essas entradas são até facilitadas. Então, você vai fazendo o parcelamento dessa entrada durante a obra e vai sendo pago ali todo mês direitinho aquele valor. E com aquele valor que vai entrando, gente, há o pagamento do material, há o pagamento do pedreiro,
Tanto que muitas vezes, se alguém atrasa, isso pode acabar acarretando um atraso na obra, né? Então, imagina se pudesse haver a possibilidade, gente, da penhora desse crédito que foi recebido. Olha o tamanho do problema que a gente teria. A Lucélia pagou direitinho, só que o que acontece? O dinheiro que ela pagou, ao invés de ir para a incorporadora, acabou indo para um outro credor que não tinha nada a ver com o assunto, que ela também não tem nada a ver com o assunto, e aí a obra fica paralisada porque o dinheiro que ela pagou, ao invés de ir para a obra, foi para um outro credor que ela não tem nada a ver com isso. Então, né, para não virar uma bola de neve, gente, tá? Para que a situação não piore, né? Para que pessoas que nada têm a ver com a questão sejam penalizadas, há essa vedação aí trazida no inciso 12 do artigo 833. Tá? Então, esses créditos oriundos de alienação, ou seja, de venda de unidade imobiliária sob regime de incorporação vinculados à execução da obra são impenhoráveis, para poder possibilitar o bom andamento da obra e para que pessoas que não têm nada a ver com o assunto, né, não sejam aí penalizadas, tá? Não respondam por algo que não tem nada a ver, né? E aí, gente, mais uma vez lembrando que a impenhorabilidade do bem de família, ela não pode ser oponível, gente, se aquele bem foi dado em garantia a uma determinada dívida, tá? Então, se você é fiador e você, né, colocou o seu bem, tá? Você foi fiador porque você tem um bem imóvel. Se por um acaso o devedor ficar sem pagar, você pode virar e falar assim: ah, não, mas é meu bem de família, então ele não pode ser penhorado. Isso pode acontecer? Não. Não é oponível nesses casos, tá? Uma outra situação também, você financiou o bem está hipotecado. Então, quando, né, o bem está ali sujeito a uma garantia real, gente, no caso, por exemplo, da hipoteca, o próprio bem é a garantia da dívida. Na alienação fiduciária é a mesma coisa, né? Você vai comprar carro, por exemplo, com contrato de alienação fiduciária. O carro é a garantia da dívida. Se você não pagar a dívida, o que vai acontecer? O banco vai em cima do carro. Ele não vai nem discutir, ele não vai nem correr atrás de outros bens. Ele vai em cima do bem que é dado em garantia. A mesma coisa com relação ao financiamento habitacional, gente. Tá? Não pagou, vai em cima do bem imóvel que está sendo ali colocado como garantia da dívida. Nesse caso, no caso de um bem imóvel, eu posso virar e falar assim: ah, não, é meu bem de família, então banco, você que me concedeu o financiamento, você não pode tomar meu bem? Isso existe? Não, gente. Tá? Não existe essa possibilidade. Ai, professor, isso é muito injusto, eu acho isso muito injusto e tal. Eu quero falar sobre isso lá no fórum. Você pode falar desde que você tenha embasamento teórico para poder falar, tá? Que é injusto, gente, tem um monte de gente que acha, né, que é injusto. Mas aí a gente tem que ter base teórica para poder provar que é injusto, né? E aí vocês provando, a gente tem bastante pano para manga para poder discutir lá. Tá? Por isso que eu coloquei a penhora, porque a penhora tem muito aspecto polêmico para a gente discutir. Alguma dúvida até agora, gente? Sim ou não? Vocês estão muito calados, eu tô achando que vocês estão dormindo. Não, A Rosana tranquilo. já falou que tá fazendo janta. Pelo menos ela tá me escutando, né? Imagino eu. Vocês estão aí? Outro dia eu vi um meme lá. Outro dia eu vi um meme lá de um aluno falando que estava assistindo a aula, com a aula aberta e ele dormindo lá na cama. Ah, gente, eu quero só ver, hein? Pelo Tô amor de fazendo Deus. Tá? Tem dó. Vamos lá, então vamos continuar. Bom, depois dessa impenhorabilidade absoluta, né, o artigo 834 traz um caso de impenhorabilidade relativa, tá? Qual que é este caso de impenhorabilidade relativa? Há uma relativa impenhorabilidade, gente, com relação aos frutos e rendimentos de bens inalienáveis. O que quer dizer isso, gente? Por exemplo, você tem um bem de família, né? E esse bem de família está alugado. Vou citar o meu exemplo, tá? Eu tenho um apartamento, meu apartamento está alugado, é meu bem de família, mas eu não moro nele. Ele está alugado. Ele pode ser penhorado? Não. Por quê? Porque é meu bem de família. Mas ele está alugado e eu estou devendo a Ana.
tá? A Ana pode pedir a penhora dos rendimentos oriundos do meu bem de família, ou seja, o valor do aluguel, ao invés de eu receber, ela pode pedir a penhora desse aluguel ou de porcentagem desse aluguel? Pode, tá? É possível pedir a penhora de frutos e rendimentos de bens inalienáveis, né? Até Bens quantos por cento? penhorados. Como é que é, Rosana? Até quantos por cento que pode ser tirado do bem Caso de a família? caso. Caso a caso, É? tá? É o caso a caso. Por que é que eu falo que é o caso a caso? Porque às vezes, gente, muito embora aquele bem seja um bem de família, né, e ele esteja alugado, às vezes com o dinheiro do aluguel a pessoa mora, a pessoa vive. E aí a gente tem que verificar, no caso concreto, se seria estabelecida uma porcentagem, qual porcentagem que seria viável para poder atender aos interesses do credor e, ao mesmo tempo, para poder não deixar o devedor numa situação incompatível com a dignidade. Mas quantos por cento, mais ou menos? Se o aluguel for de 480? Rosana, não tem como eu te falar quantos por cento, tá? A média, uma média, se eu, por exemplo, conseguir comprovar que aquela pessoa não precisa daquele rendimento, eu posso penhorar o valor todo do aluguel? Pode. Pode. Agora, Eu tô se não com... precisar daquele valor, quanto que é que pode ser penhorado? Pode ser penhorado, por exemplo, 30%, Ah, tá. tá? Mas não tem nada assim legalmente estabelecido, não, tá? Não tem nada legalmente estabelecido, não. Olha, tem que ser tantos por cento. Não, não tem isso, não. Agora, lembra que eu falei com a senhora? Eu tô aqui em casa até hoje enrolado. Pois é complicado. Agora minha mãe faleceu, aí eu nem sei como eu vou fazer. Pois é, vamos lá. Bom, beleza, gente? Então, é uma empenhorabilidade aqui relativa, porque os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, impenhoráveis, podem ser penhorados, tá? Então, você pode ir lá e penhorar uma safra de soja de uma fazenda? Pode. Pode penhorar uma porcentagem dessa safra de soja? Pode, tá? Ah, a fazenda é pequena propriedade rural, ela pode ser penhorada? Não. Mas a safra dela, né? Uma porcentagem dessa safra pode? Pode, tá? Continuando, então, gente, eu já falei a respeito da questão da empenhorabilidade do bem de família, instituído pela Lei 8.009 de 90, né? As possibilidades aí de penhora do bem de família estão listadas lá no artigo 3º, até coloquei para vocês no material escrito que eu deixei para vocês no SF Web, tá? E existe uma ordem de penhora, tá? A ordem de penhora, gente, ela está estabelecida no artigo 835. O que é essa ordem de penhora? Preferencialmente, a penhora vai acontecer na ordem do artigo 835. Por que é que eu falei preferencialmente? Porque não há uma obrigatoriedade, tá? Então, se, por exemplo, gente, eu achar um bem de maior liquidez, mas que não segue aquela ordem, eu, exequente, posso pedir a penhora daquele bem? Posso. Vamos lá seguir a ordem que eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão entender isso que a gente acabou de falar. Qual que é, em primeiro lugar, aquilo que preferencialmente deve ser penhorado? Dinheiro. Em espécie, em depósito ou em aplicação em instituição financeira, tá? Porque, gente, achou dinheiro é a coisa melhor do mundo, né? É a quinta maravilha do mundo, tá? Achou dinheiro em determinada conta corrente, penhora. Lindo, maravilhoso, por quê? Porque se der certo a penhora, gente, você não vai ter o trabalho de ter que pegar o bem, levar o bem a leilão, ver quanto que vai arrecadar desse bem, né, de dinheiro para você receber. Achou o dinheiro lá, gente? É maravilhoso, né? E aí, como é que acontece? Achou dinheiro na conta, penhora ou fica esperando para poder ver se é dinheiro de conta salário, de conta corrente? Como é que funciona, professora? Penhora, gente, tá? Achou dinheiro lá, primeira situação que vai acontecer é o bloqueio judicial desse valor, né? E aí, desse bloqueio judicial, o dinheiro fica na conta do executado, mas o executado ele não pode tirar o dinheiro.
E aí o executado ele vai correr atrás, vai dizer se o dinheiro é de conta salário, é de conta corrente, é de pensão, é de aposentadoria, ele vai ter que justificar. Se o dinheiro, gente, que tiver lá na conta dele não for nenhuma dessas origens, pode ser penhorado o valor total? Pode. Aí, se for, professora, se for, aí vai do entendimento do juiz, né? Se for crédito de natureza alimentar, gente, pensão alimentícia, por exemplo, não tem nem discussão, né? Penhora e o valor vai ficar penhorado e azar, tá? Agora, se não for, vai do entendimento do juiz. O valor é menos do que 50 salários mínimos? É. O entendimento do juiz é de acordo com o STJ? É. Então, ele vai determinar a penhora de percentual do valor que está lá, de 20% a 30%. O juiz, ele não segue o entendimento do STJ. Ele acha que o entendimento do STJ é uma porcaria, ele quer seguir mesmo o que está na lei, tá? Ele é um juiz legalista. O que ele vai fazer? Mandar desbloquear o valor. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais, né, detalhado quando a gente estudar a questão da penhora de dinheiro em breve, tá? Em breve nós estudaremos aí a penhora de dinheiro, aí vai ser bem legal. Bom, então dinheiro em primeiríssimo lugar, né? O melhor de tudo para o exequente, tá? E para o executado também, de certa forma. Títulos da dívida pública da União, Estados, Distrito Federal com cotação em mercado, título e valores mobiliários, veículo de via terrestre, né? Automóvel, moto, tá? Bens imóveis, bens móveis em geral, semovente. Ai, professora, o que é semovente? Cavalo, cachorro, gato, tá? Isso é semovente, professora? É. Pode penhorar o cachorrinho, professora? Pode. Claro que, né, gente? Tem que ter valor, tá? Valor sentimental não adianta. Por quê? Porque valor sentimental não vai me ajudar em absolutamente nada. Eu sou exequente. Eu já falei para vocês, esse semestre a gente ia deixar o coração para fora da sala de aula, não é verdade? E a gente ia entrar dentro da sala de aula sem coração. Então, se o cachorro tiver valor econômico, ele pode ser penhorado? Pode, tá? Se o cachorro, gente, não tiver valor econômico, se for um vira-latinha, né? Por mais valor sentimental que ele tenha, ele não vai ser penhorado. Vou dar um exemplo para vocês. Minha irmã, ela tem ela é criadora de pitbull, né? Ela é criadora e tudo mais. Quando a cachorrinha dela dá cria, gente, cada cachorrinho pitbull é R$3.000, R$3.500 cada filhotinho. Imagina, tá? Se um credor, né, se eventualmente ela está devendo a alguém, tem um processo de execução e o credor, ele consegue saber que a cachorra dela acabou de dar cria, tá? 10 cachorrinhos. R$35.000 fácil, né? Assim, de uma tacada só, tá? Professora, mas é o cachorrinho, gente. Eu também amo bicho, tá? Do fundo do meu coração. Amo bicho, mas ele pode ser penhorado, tá bom? Vaquinha premiada também pode ser penhorado, né? O cavalinho também pode ser penhorado, desde que tenha um valorzinho econômico, você pode penhorar o bichinho, tá bom? Navios e aeronaves, ações e cotas de sociedade simples e empresária, percentual de faturamento de empresa, pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, de alienação fiduciária em garantia ou outros direitos. Aí vamos supor o seguinte, gente, que ao invés de penhorar um carro, né? Vamos supor que eu estou executando a Elza, a Bianca ainda não citei ela. Vamos supor que eu estou executando a Bianca, tá? E aí o que acontece? Eu achei da Bianca um carro e achei um sítio, tá? Qual que viria ali na ordem de preferência? Primeiro vem o carro ou primeiro vem o sítio? O carro é o quê? O que é o carro, gente? Gente, vocês estão dormindo, gente? É um veículo de via terrestre, né? E o sítio é que tipo de bem? Um bem imóvel, tá? Então, pela ordem, eu primeiro teria que fazer a penhora do carro, né? E aí, se fosse o caso, se eu não conseguisse, por exemplo, valor suficiente, aí eu ia atrás de outros bens, né? Mas, se eu tivesse a possibilidade de penhorar o carro, e o carro ele fosse suficiente para arcar com a minha dívida, né, com o crédito que eu tenho para poder receber, eu ficaria, ao invés de penhorar o imóvel, eu já penhoraria
o veículo, na ordem de preferência, primeiro o veículo, depois o bem imóvel. Só que acontece, gente, que eu fiquei muito interessada no sítio da Bianca. Eu acho que esse sítio, ele tem aí uma liquidez interessante. Eu acho que ele está num lugar de crescimento, eu acho que tem a possibilidade dele ir para um leilão bacana, ou eu tenho interesse de adjudicar esse sítio, tá? E aí eu posso, então, pedir para o juiz penhorar o sítio ao invés de penhorar o carro? Posso. A ordem, gente, ela é preferencial. Desde que eu justifique o porquê que eu não estou querendo seguir aquela ordem e o juiz acolha, tá tudo ok, tá? Não é uma ordem obrigatória. Vocês têm que ter isso em mente, tá? Vocês têm que ter isso em mente. Muito cuidado com isso. É possível, gente, substituir a penhora, né, por alguma outra coisa? É possível, gente. Equiparam-se, né, a penhora, a fiança bancária e o seguro garantia judicial. Inclusive, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, a Vale, ela foi intimada para poder oferecer bens em penhora, para poder, né, no caso ali, mostrar alguma garantia para pagamento das indenizações referentes ao caso de Brumadinho, tá? Da barragem aqui de Brumadinho, né? E foi dito que a Vale ela poderia substituir os bens, né, que ela porventura pudesse oferecer por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Isso é notícia recente. Então, se vocês quiserem, né, entender melhor a respeito do assunto e tudo, tá tendo um caso prático de aplicação dessa possibilidade de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Achei bem interessante. Essa notícia, se eu não me engano, foi de ontem ou de anteontem, tá? Intimando a Vale a fazer isso. Continuando, gente. E aí, eu já tinha falado isso, mas nunca é demais, vou repetir. Se por um acaso, gente, eu tiver um bem que é garantia da dívida, o exequente, vocês acham que ele vai respeitar essa ordem preferencial de penhora ou ele já pode ir direto no bem que é garantia da dívida? O que vocês acham? Tem um financiamento que não foi pago, tá, gente? O banco vai ficar correndo atrás de dinheiro em conta, ação, título, ou ele vai direto em cima do bem que foi dado ali como garantia? Vai direto no bem, tá, gente? Se você tem um bem que foi dado em garantia real a uma determinada dívida, essa ordem preferencial aqui, gente, não é levada em consideração. Sempre que você tiver um bem garantindo a dívida, o exequente ele já vai direto no bem que está garantindo a dívida, tá? Então não tem esse negócio de, não, primeiro tem que ir no dinheiro, depois tem que ir no carro, só depois que vai no imóvel. Isso não se aplica, ok? Direto e rápido, exatamente, né? Na grande maioria dos casos, tá? Tranquilo até aqui? Vamos seguir adiante, então. Penhora sem efeito, tá? Esse artigo, gente, que é o artigo 836, é muito importante. O que acontece? A penhora, ela não vai ser levada adiante, gente. Ela não será levada a efeito quando ficar evidente que o produto da venda daquele bem, aquele bem que está sendo penhorado, caso ele seja expropriado, gente, o produto dele vai ser suficiente para poder pagar só as custas da execução. Professora, como assim? A redação do artigo é muito clara. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens, ou seja, esse bem vai ser levado para uma expropriação, vamos supor que ele seja levado para um leilão. Que o que for ali, gente, conseguido naquele leilão, vai ser totalmente absorvido, vai ser o suficiente só para poder pagar as custas do processo de execução. Vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem entender isso que a gente acabou de falar aqui, do artigo 836. Vamos supor que eu tenho uma execução e que o valor dessa execução é R$1 milhão, tá? É o valor da execução, o valor do débito, né? É R$1 milhão. De custas desse processo de execução, gente, há o pagamento de R$100 mil. Então, você tem lá uma dívida de R$1 milhão e só de custas do processo a gente tem um importe de R$100 mil. Aí, quem está sendo executado é o Fernando, tá? E aí, o que acontece, gente?
eu achei um bem dele de 200 mil reais. Esse bem de 200 mil reais pode ser penhorado, sim ou não? Você tem uma dívida de 1 milhão, custas do processo em 100 mil. Achou um bem de 200 mil. Pode penhorar? Sim ou não? Pode. Pode. Por quê? Porque você vai pagar as custas e ainda vai pagar uma parte do débito, tá? E se por um acaso eu só achasse um bem dele de 70 mil reais, gente, eu poderia penhorar esse bem? Não. Por quê? Porque o produto da venda desse bem, gente, a expropriação desse bem seria suficiente basicamente para poder pagar só as custas da execução. Ai, professora, mas que absurdo não, gente. Processo de execução não é para poder transformar a vida do executado em uma realidade incompatível com a dignidade. Processo de execução não é vingança privada, gente, tá? Processo de execução não é máquina de lavar roupa, né? Que você vai ficar lavando roupa suja. Não é vingança, não é nada disso. Então, se você só acha um bem, esse bem, se ele for vendido, só as custas do processo vão absorver totalmente o valor, né, daquele bem, para que é que esse bem vai ser vendido? Essa penhora não será levada adiante. Essa penhora, gente, não vai ser levada adiante, tá? Como é que é? Paga-se as custas antes do credor? Não, não é isso, Fabrício. O que acontece é o seguinte, é um cálculo que você faz, tá? Você tem que pagar tudo, né? O valor do processo de execução engloba o principal, mais atualização, mais custas, mais honorários advocatícios. É tudo. O que está sendo levado em consideração aqui é o bem que foi penhorado, ele paga pelo menos uma parte da dívida, ou se eu vender esse bem, eu vou pagar só as custas do processo. O valor que eu vou conseguir ali vai pagar só as custas. Ah, não, o valor que eu consegui ali vai dar para poder pagar só as custas do processo, nada mais. Então, nesse caso, eu não vou levar adiante a penhora, entendeu? É mais assim, o cálculo mesmo, o que é que eu vou conseguir de venda, de produto de venda desse bem. Ah, o valor ali vai ser suficiente para poder pagar pelo menos uma parte do principal? Não, vai ser totalmente absorvido só de custas do processo. Então, não vou levar adiante essa penhora, tá? Entendeu, Fabrício? Se não tiver, pode abrir o microfone e a gente conversa. Exatamente. Vai Tá, ser suficiente? Não, se por fosse, quê? Pode falar, Fabrício. se for 150 mil e fosse Poderia, liberar para execução, poderia. mas se fosse liberar para execução, Como assim? liberaria 150 Não, mas olha só, mil 150 para o mil, ele 150 mil, se eu hipoteticamente, conseguir eu pago 100 mil de custas e 50 mil da dívida. Entendeu? entendi. Então você paga as custas antes de liberar o Não, crédito. na verdade, você não. Na verdade, é o seguinte: o exequente, quando ele dá início ao processo de execução, ele já, se ele não tiver sob o palo da justiça gratuita, ele já está arcando com as custas do processo. Então, se ele não tiver sob o palo da justiça gratuita, ele pagou para distribuir o processo, entendeu? Tá cortando, Fabrício. Repete, Não, Fabrício. eu entendi, mas a minha dúvida é o seguinte: vamos supor. Está me ouvindo? Tô, pode falar. Tá, Diga. a minha questão é o seguinte: ele tem um crédito para receber de 1 milhão e custas de 100 mil, Aham, mas conseguiu penhorar um imóvel de 200 mil. aham. Para liberar esse crédito de 200 mil, liberaria o crédito todo para o credor e continuaria a execução, ou teria que pagar as custas Não, e a diferença para o é credor? isso que eu tô te falando. Liberaria o crédito todo para o credor. Por quê? Se o exequente estiver sob o palo da justiça gratuita, ele está pagando todas as custas para poder receber tudo no final do executado, para poder receber tudo no processo de execução, entendeu? Já está pagando. Então ele já está pagando. Se ele estiver Sim. sob o palo da justiça gratuita, ele não está pagando nada e ao final, né, vai ser acrescido aí para o executado também as custas do processo. Ele vai ter que arcar com tudo isso, entende? Então, na verdade, é o seguinte, não é feito o cálculo de, peraí que desse valor eu vou tirar o pagamento das custas, o resto eu entrego para o credor. Não é isso. A questão é, vamos encarar o valor que eu tenho ali que pode ser penhorado. Tá? O bem que eu tenho ali que pode ser penhorado. Esse bem,
ele paga parte da dívida do principal, ou o bem, ele é suficiente, eventualmente, se eu penhorar esse bem, ele é suficiente para poder cobrir só os custos, só as custas do processo. Ele, eventualmente, ele vai cobrir só as custas do processo, então eu não vou penhorar esse bem. Não é que eu vou ter que pagar as custas do processo com esse bem, não é isso, entendeu? É um parâmetro apenas que eu utilizo para poder saber se eu vou levar essa penhora adiante ou não. Se essa penhora vai ser efetiva ou não, entendeu? Não entendi. Entendeu? É só um Não entendi. parâmetro. É só um parâmetro. Não quer dizer que, não, então receber esse dinheiro você tem que pagar as custas. Não. Mesmo porque, igual eu te falei, se o exequente não tiver sob o paro da justiça gratuita, ele já está pagando essas custas. Entende? Não entendi. É porque, como parâmetro, eu entendo, mas é porque é melhor receber 100 mil do que não receber Pois nada, é, no caso de uma alienação. mas é um parâmetro que é utilizado. Então, se for absorvido totalmente pelas custas do processo, essa penhora não vai ser levada a efeito. Não, beleza, obrigado. Beleza? Nada, que isso. Bom, e aí, gente, por último, não menos importante, nos nossos últimos 4 minutos, se não forem encontrados bens penhoráveis, o oficial de justiça foi lá na casa do executado, tá? E viu que o executado não tem nada de valor. Ele tem uma geladeira velha, um fogão velho, uma cama, um colchão, uma mesinha de cabeceira, uma mesa, 4 cadeirinhas e um colchão velho só. Ele não tem mais nada. Nesse caso, o que vai acontecer? O oficial de justiça ele vai lavrar uma certidão, né? Contendo ali todos os bens que ele encontrou na residência. Nesse ato, gente, ele vai nomear o executado como depositário desses bens e vai entregar, então, essa certidão para o juiz, ou seja, essa certidão vai ser anexada no processo. Aí o juiz, então, vai intimar o exequente para poder se manifestar a respeito dessa certidão. Aí me perguntaram de manhã, professora, se por um acaso o executado vender algum desses bens, ele vai estar infringindo alguma coisa e tudo? Ô, gente, olha, eu entendo que não, porque esses bens não são penhoráveis. Eles são bens impenhoráveis, são bens que guarnecem a residência, né, do executado. E na prática, gente, são bens que não têm quase que nem valor direito, é cama, né, assim, pode ser vendido? Pode, em tese ele não está infringindo nada não, tá? Porque esses bens não foram penhorados. Esses bens eles foram listados numa certidão e o executado ficou sendo depositário desse bem. É claro que ele tem a responsabilidade sobre esse bem e tudo mais, entende? Mas me perguntaram, professor, isso aí configura alguma fraude, por exemplo? Eu entendo que não, tá? Mas o juiz ele pode chamar o executado se ele observar, por exemplo, que houve a venda de algum daqueles bens para poder chamar a atenção do executado? Isso sim, né, gente? Isso sim, por conta da questão da lealdade processual. Isso sim, tá? Mas não chega a configurar nenhuma fraude, não. Eu entendo que não chega a configurar nenhuma fraude, nenhum ato atentatório à dignidade da justiça, não, tá? E aí, o que acontece? Isso é muito comum. Às vezes a pessoa não tem nada, gente, né? Pessoa simples, a casa simples. E aí o oficial de justiça vai lá e não acha nada para poder penhorar. Lista. Faz uma listinha mesmo de todos os bens da pessoa, o que ele encontrou na casa, nomeia o executado como depositário desses bens e devolve o mandado, né, com a certidão para o juiz. E aí o juiz intima o exequente para poder se manifestar a respeito desse mandado, né, pedindo mais diligência ou apontando algum bem passível de penhora que não esteja ali listado, tá? É para isso. Beleza, queridos? Na próxima aula a gente volta nessa partezinha final de não encontrados bens penhoráveis e aí a gente começa a aula do dia 28, né? Mas a gente tinha que terminar essa matéria, essa parte é muito importante, então eu achei melhor a gente dedicar mais do que ficar passando por isso mais, né, en passant, porque essa parte é muito importante. A suplementar, só lembrando, vai até a aula de hoje, tá? Essa aula que a gente acabou de ter. Ok, queridos? Então, um beijo enorme para vocês, tá? Fiquem com Deus e a gente se encontra na terça-feira. Tá bom, meus amores? Beijo enorme para vocês, tá? Bom final de semana, gente. Beijo!